Yazidis são uma comunidade que tem uma crença que é muito interessante. Para eles, Deus criou o mundo, mas deixou um anjo cuidando dele, o chamado Malak Taus, que é tão poderoso que até mesmo apagou o fogo do inferno. Mas é claro que tem muito mais além disso. Antes de falar sobre a religião mesmo, bora ver um pouco sobre os Yazidis, senão vocês podem ficar um pouco confusos. Yazidis ou Yezidis são encontrados espalhados em muitas áreas, normalmente são sedentários, apesar que um grupo ou outro pode acabar vivendo como nômade também. Esses grupos podem ficar no norte do Iraque, da Síria, no leste da Turquia, Armênia, Geórgia e vários outros locais. O número da população Yazidi é mais ou menos esse. No Iraque tem cerca de 200 mil, na Síria de 80 mil a 100 mil, na Armênia de 40 mil a 50 mil, na Geórgia de 20 mil a 25 mil, na Rússia de 10 mil a 15 mil e na Europa Ocidental de 45 mil a 50 mil. A língua falada é uma variante local do norte curdo, que eles chamam de Ezik, que eu não tenho ideia se eu tô falando direito, que traduzindo seria a língua Yazidi. E a religião deles também tem a mistura de muita coisa, como sufismo, cristianismo e deuses locais. Eles têm 2 textos sagrados que parecem ter surgido um tempo depois da própria religião, que é o Kiteba Jawa, que seria o livro do Apocalipse, e o Mashaferraz, que é o livro preto. Apesar de considerados como falsificados por alguns, esses textos, mesmo contendo pouco conhecimento sobre a religião, ainda assim transmitem o folclore desse povo, e também a maneira que eles veem o mundo. E conforme o tempo passava, eles foram tratados como escrituras sagradas pelos próprios Yazidis. O principal centro religioso deles está situado no Vale de Lalish, que é a região de Sheikan, que é o norte do Iraque, onde os santuários da maioria dos Yazidi, que são santos e de homens santos também, estão localizados. E lá também é o centro de aprendizado tradicional dos Yazidi. A sede do líder espiritual deles, que é o Mir, ou príncipe, fica nas proximidades da aldeia de Badr. Isso aqui é um resumo dos Yazidi. É claro que tem muito mais além disso. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like também, porque isso me anima muito pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Aqui no caso eu vou falar sobre as divindades ou deidades que personificam as coisas do dia a dia do ser humano, e também sobre os chamados fenômenos naturais, que toda mitologia tem basicamente. Eu não vou falar, por exemplo, dos avatares de Melek Taus, que eu vou deixar mais pra frente aqui no vídeo, mas só para te dar um spoiler, eles são o Azael, o Dardael, Israfel, Micael, Jabrael, Shanael e Turael. Também não vão estar aqui os santos, que assim como ocorre na igreja católica, eles seriam figuras históricas, como o Sheikh Abu Bakr e o Sajjad ad-Din. Inclusive esse último tem uma função de psicocompo, ou seja, ele é o responsável por escoltar as almas dos mortos até o submundo. E tem também o Nasir ad-Din, que seria um tipo de anjo da morte. Sobre os espíritos de fenômenos naturais, a maioria consegue curar doenças que são causadas dentro de seus domínios. O nome dessas divindades, assim como dos guardiões e até dos santos, são ligados à casta deles, ou da classe que eles pertencem, como por exemplo Sheikh, Pir e Dervish. O último normalmente é usado para santos. Esses espíritos existem em rituais onde são invocados por cultos relacionados a cada domínio que eles pertencem. Alguns deles são, por exemplo, o deus do trovão, o senhor do vento e do ar, a antepassada dos Yazidi, a padroeira das mulheres em trabalho de parto, a protetora de mulheres grávidas e de bebês, o deus do falo, que caso você não saiba o que seja um falo, eu aconselho a você a não pesquisar, vai por mim. As duas divindades do gado, o espírito da família, o espírito da cama, o senhor das sepulturas, o amigo de Deus e muitos outros. E aqui vamos falar sobre 3 dessas divindades. Mama Hassan, ou Mama de Hassan, é o deus dos trovões e relâmpagos. As escrituras feitas sobre o folclore da religião Yazidi falam apenas uma vez diretamente sobre esse deus do trovão, só que com outro nome, que seria Sexabrus. Em uma outra oração ainda, é mencionado um santo chamado Anjo Birus, que pode ser também um outro nome para ele, além de vários outros. Mama Hassan é o que cuida tanto das colheitas das almas quanto das plantações. A sua festa é celebrada na primavera, e em dias de seca ele deve ser convocado usando a seguinte fórmula. Eu pensei em falar na língua deles, porém como não tenho ideia de como fala, vai ser em português mesmo. Ó Mama Hassan, polvilhe com sua umidade, faça a chuva cair copiosamente. Tradicionalmente, cada aldeia possuía um ritual especial em nome de Mama Hassan, que era escrito no interior em letras árabes. Costumava ser chamado de corpo de Mama Hassan, e foi usado nas cerimônias de chamar a chuva. Sheikh Shams e Farshadin são considerados personagens históricos que se tornaram divindades, e são filhos de Adi II, que foi o terceiro a liderar a comunidade Adawiya.
É claro que existem algumas dificuldades em afirmar isso. Eles não eram apenas personagens históricos que se tornaram santos, mas eles se tornaram o Senhor do Sol e da Lua. Eles realmente fizeram parte do panteão. O caso de Sheikh Shans não é difícil de explicar. O segundo nome dele, que é Shans, faz referência ao próprio Sol. Sanzadin, o Sheikh Shans, determinou a sua identificação com a estrela diurna. Sheikh Shans é a terceira manifestação de Melek-Taus, correspondendo ao anjo Israel, ou também chamado de Rafael. Embora principalmente a personificação do Sol, Sheikh Shans às vezes tem a característica dessa divindade. Um dos seus epitetos é Binaya Kava, a luz dos olhos, que é uma metáfora usada de Deus entre os Yazidis. Já o Farshadin, que é a personificação da lua, é um pouco mais complicado. Diferente do Sheikh Shan, que já tem no nome a ligação com o Sol, o Farshadin não tem qualquer ligação ou relação com a lua no seu nome. E nem na versão histórica dele tem qualquer desenvolvimento para entender como que ele se tornou algo mitológico. Muito provavelmente ele virou o Senhor da Lua por causa do irmão dele, que acabou se tornando o Senhor do Sol graças ao nome. Algo que é muito comum em várias mitologias, o Sol e a Lua são sempre quase irmãos, já que são vizinhos no céu. Esse personagem não é comum somente entre os Yazidi, mas também entre muitas nações do Oriente Próximo, como os árabes, os persas, os azas, os curdos, os talixes, as nações da Ásia Central, mas ele é muito popular, especificamente nas doutrinas islâmicas místicas. Mas tirando os Yazidi e os azas, o Shidr-Nabi, que é a divindade universal, é considerado um santo. Isso é muito comum se você pensar que os islâmicos ortodoxos não elevavam ninguém a cargo de divindade. Shidr-Nabi pode ser traduzido como profeta Shidr. Ele pode ser ligado também ao profeta Elias, o que acabou fazendo com que surgissem duas figuras com um nome parecido. Shidr-Nabi, que obviamente surgiu entre os muçulmanos, se tornou uma divindade entre os Yazidis e os Azas. Dizem que ele tem influência de São Sérgio, um santo cristão que tem ligações com militares e também controla as tempestades. Shidr-Nabi dos Yazidi e dos Azas basicamente é a mesma coisa que São Sérgio. Sendo filho de Sheikh San, ele é um guerreiro celestial em primeiro lugar. Ele monta um cavalo branco correndo incansavelmente ao longo de montanhas e desfiladeiros. Ele também é o patrono dos jovens, dos viajantes e dos apaixonados. Ele ajuda os apanhados em tempestades, ajuda a viver em abundância e leva as pessoas fora de confusão. Essa religião tem uma tríade de seres, que são três divindades que seriam a manifestação de Deus, que é Sultan Ezid, que é o jovem, Sheikh Adi, que é o fundador da comunidade Yazidi, e Melek-Taus, que é o anjo pavão. Sendo o último da tríade, Sultan Ezid talvez seja a figura menos significativa, apesar de algumas vezes ele poder aparecer como sendo uma das várias representações de Melek-Taus. Sultan Ezid é o senhor das pessoas e da vida mundana, é a essência da fé Yazidi, apesar que essa mesma essência também possa ser ligada aos outros membros da tríade. A imagem dele geralmente aparece na tríade junto com Melek-Taus e Sheikh Adi, e como Sheikh Adi, o Sultan Ezid é considerado o mestre das 14 esferas da terra e dos céus. Ele às vezes é chamado de o Vermelho, apesar que esse título também pode aparecer para divindades menores, como por exemplo o Sekmusisor, que é o Senhor do Vento. As orações para Sultan Ezid podem ser ouvidas durante os ritos Saman e no aniversário de Sultão, no primeiro dia de dezembro, que envolve uma grande celebração religiosa precedida por 3 dias de jejum. O Sultan Ezid tem seu próprio santuário, um túmulo lendário em Lalish. Mesmo a construção não sendo tão impressionante quanto de outras divindades, ela está sempre cheia de peregrinos. Sheikh Adi nasceu por volta de 1075 na aldeia Beit Far, no Líbano, e também era conhecido como Adi bin Muzaffir. O nome dele completo era... Bem, eu vou falar aqui com calma porque o nome é muito longo. Zaraf Adin, Abdu Afadail, Adi bin Muzaffir, bin Ismail, bin Muzabin, Marwan bin Al-Hakam bin Marwan. Eu não sei se eu falei o nome certo, mas é por aí. A família do pai dele, que é o Muzaffir bin Ismail, tem ligações com o califa omíada Marwan bin Al-Hakam, e o nome da mãe dele era Yezda. Em Bagdá, para onde se mudou quando ainda era jovem, Adi bin Muzaffir tornou-se um discípulo muito fiel ao filósofo sufi Ahmad al-Ghazali. Entre os seus colegas estudantes estava, por exemplo, Abd al-Dakir al-Gilani, que mais tarde se tornou fundador de uma das ordens sufi. No final do século XI, Adi bin deixou Bagdá e em 1111 ele finalmente se estabeleceu em Lalish, na região de Akkari, e lá ele passou toda a sua vida e saiu de lá apenas uma vez, em 1116, para fazer uma peregrinação até a Meca. Conforme os anos iam passando, ele se tornou muito famoso pela sua piedade, ascetismo e poder místico. Dizia-se que ele recitava todo o Alcorão 2 vezes em uma noite. Ele comia apenas frutas que eram cultivadas em árvores por ele mesmo, e usava roupas feitas de algodão
de seu próprio campo. Diziam que se alguém podia obter o dom da profecia através do esforço, com certeza o Sheikh Adi certamente teria alcançado. A sua forma atraiu vários peregrinos e discípulos, o que resultou na fundação da ordem Sufi Adawiya. Ele estava entre os Sufis que mais absolviam o Iblis, que é o demônio Islã. Isso mais tarde influenciaria os Yazidi, repassando os míticos que diziam que o mal também foi criado por Deus. Sheikh Adi argumentava que se o mal existisse de verdade sem a vontade do Deus Altíssimo, ele seria impotente. O impotente não pode ser Deus, pois é impossível que qualquer coisa exista na sua casa sem que ele não queira. O Sheikh Adi morreu em janeiro de 1162 em Lalish, e o seu santuário se tornou o centro principal de peregrinação de todos os Yazidi. Melek Taus é o ser mais importante da tríade Yazidi. Ele domina todas as divindades maiores e menores do panteão. Melek Taus é, em fato, a essência ou a razão de ser da religião Yazidi. Apesar da religião ser uma junção de várias coisas, Melek Taus é uma característica distintiva do Yazismo, que dá uma visão diferente para essa crença. Em textos conhecidos como a Escritura Negra, Melek Taus é identificado como Azrael, o mensageiro da morte, e um dos 4 arcanjos mais próximos de Deus. Criou um anjo e deu a ele o nome de Azrael. Aquele era Melek Taus, que é o líder de todos. Da essência de Adão, o povo emergirá da terra, da qual mais tarde nascerá o povo de Azrael, isto é, Melek Taus, que é o povo Yazidi. A importância desse anjo era tanta que as tribos podem ser chamadas através do nome dele. E apesar de ele ser visto como um demiurgo, que teria criado todo o mundo, é mais aceito que Melek Taus seja uma representação de Deus, que por não poder deixar o vazio do céu, teria deixado o mundo aos cuidados de Melek. De acordo com a tradição religiosa Yazidi, conforme refletida nas escrituras negras, Melek Taus é acompanhado e auxiliado por 7 de seus avatares, que são os anjos Azrael, Dardael, Israfel, Micael, Jabrael, Xanael e Turael. Os anjos que são os assistentes de Deus. Outro anjo, que é o Azrael, o primeiro da lista, se apresenta como o próprio Melek Taus, que a cada ano, de acordo com a tradição, se juntaria com os seus 7 anjos e determinaria o curso do ano seguinte, durante as celebrações de Jamat, que era o festival da Assembleia, que ocorria entre 23 a 30 de setembro, quando uma oferenda feita de um touro ocorria no santuário de Sheikh Adi, em Lalish, o lugar mais sagrado dos Yazidi. Alguns vizinhos dos Yazidi consideravam Melek Taus como uma encarnação do mal, sendo às vezes chamado de anjo pavão dos Yazidi, já que ele era representado normalmente por um pavão mesmo. Alguns até mesmo colocavam ele como um anjo caído, tendo se recusado a se curvar perante Adão, o que, é claro, levou ele a ser confundido com Satanás e com Iblis. Entretanto, diferente desses dois, o Melek Taus não só se arrependeu do que fez, como também conseguiu voltar ao seu cargo de anjo supremo. E depois de ter se arrependido, ele chorou por 7.000 anos e encheu um jarro com suas lágrimas, e com elas apagou o fogo do inferno. Em uma outra versão, Melek Taus teria caído na terra e, mesmo não gostando dela, o povo daqui acabou cuidando dele, o que levou, é claro, ele a mudar de ideia. O Melek Taus, como vocês viram, é representado por um pavão. Entretanto, o pavão não é um animal nativo do Iraque. Essa imagem provavelmente veio dos primeiros cristãos, que acreditavam que esse animal representava a imortalidade e a ressurreição. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like para mim saber que você gostou, ok? Não esqueça de se inscrever no canal também, caso você não seja inscrito. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo, hein? Valeu, falou, tchau.